do Silvio Mateus, tá? O Silvio Mateus, olha, tem uma notinha de rodapé. A realização deste trabalho é fruto de um levantamento bibliográfico para definição e composição da metodologia da pesquisa de doutorado, realizada pelo autor deste artigo, tá? Então, interessante a gente saber, né, que isso daqui é o capítulo metodológico para a tese dele de doutorado, onde ele fez um levantamento bibliográfico sobre o método etnográfico, de autoetnografia. Aí achei legal, né? Porque ele faz um trabalho de recompilação. Além disso, o desenvolvimento dessa pesquisa conta com o apoio de uma bolsa concedida pelo CNPq, expressa os agradecimentos à discussão raça e desigualdade política. Parará, parará, parará. Ele é doutorando do programa de pós-graduação de Sociologia da Universidade de São Paulo, da USP, mestre em Sociologia pela UFSCar, licenciado em Ciências Sociais. Então, é legal a gente saber mais ou menos quem é o autor, né? Atualmente é membro do grupo de pesquisa e estudos comparados sobre trabalho e vida econômica, mercados, atores e representações. Tá? Eu queria fazer uma coisa com vocês também, que a gente aproveitar até que tem pouca gente, um pouco, quais são as minhas estratégias de leitura, sabe? Porque é uma coisa que é difícil a gente... não é fácil ler um artigo científico, né? Tem um jeito próprio de ler. Então, eu vou falando assim mais ou menos como eu faço. Eu não marquei esse texto, eu vou marcando, eu marquei no meu... Olha só, eu estou lendo aqui no meu tablet, tá? Que, aliás, eu estou apaixonada por esse tablet, assim, dou muita força para vocês tentarem investir num negócio desse. Tem uns que são bem baratos, porque só para leitura os caros são esses que têm recursos para fazer jogo, sabe, para ver filme, mas só para leitura eles costumam ser baratos, e é um investimento, eu acho, bem legal de fazer. Dá para organizar bem a biblioteca digital, sabe, em pastinhas, eu estou achando bem bom. Então, aí aqui o resumo. Olha só também para vocês repararem como é que se faz o resumo. Isso aqui vocês vão ter que fazer no TCC de vocês. O resumo é uma coisa pequenininha mesmo, e ele vai dizer os objetivos e o jeito que ele fez, a metodologia. A proposta desse artigo é apresentar a etnografia enquanto gênero da etnografia e método de pesquisa qualitativo, visando entender como alguns aspectos tornam-se importantes para o desenvolvimento de nossa pesquisa doutoral. Dessa forma, objetiva-se expor e desenvolver os aspectos fundamentais e mais específicos do conceito de etnografia, suas bases e potencialidades. Assim, pretende-se argumentar que a etnografia pode ser reconhecida como metodologia científica e crítica, capaz de desvendar, em sua maneira autorreflexiva, novos e profícuos caminhos para a pesquisa sociológica. Tá? Então, num resumo, a pessoa diz qual é o objetivo, né? Ele deixou bastante claro aqui, né? A etnografia dentro da etnografia e dentro da pesquisa qualitativa. Isso aí eu não sei se eu falei muito bem para vocês no primeiro encontro, né? Que a etnografia, ela é o método da antropologia, que é esse da gente observar e ficar em contato com as pessoas nativas, né, com o grupo cultural que a gente quer estudar. Tá? E dentro esse método, por sua vez, faz parte de um conjunto de métodos que a gente chama de pesquisa qualitativa, né? Tem também as pesquisas quantitativas, e dentro das pesquisas etnográficas ainda tem as pesquisas autoetnográficas, que como a gente vai ver, qual é o objetivo, qual é a característica da pesquisa autoetnográfica, né? É uma pesquisa que a gente vai estudar o grupo cultural ao qual a gente faz parte, a gente mesmo como autor e ator a ser observado ao mesmo tempo. E é isso que eu estou propondo a gente fazer nesse semestre, né? Introdução. Gente, qualquer coisa que vocês quiserem falar, podem me interromper à vontade, tá? Estão achando legal a gente ler junto assim?
Acham que vale a pena ou acham chato? Porque assim, vocês vão ter que ler mesmo de toda forma, a gente lê junto, né? Estuda junto. Tá legal, gente? Oi. Sim, obrigada, Isabel. As aspirações dos homens negros devem ser respeitadas. A riqueza e a profundidade amarga da sua experiência, os tesouros desconhecidos da sua vida interior, as estranhas voltas da natureza que eles têm visto podem proporcionar ao mundo novas perspectivas e tornar seu afeto, sua vida e sua ação preciosos para todos os corações humanos. E para eles próprios, nesses dias que exasperam suas almas, a oportunidade de voar no pálido ar azul por sobre a fumaça é, para seus espíritos mais requintados, bênção e guarida para tudo aquilo que eles perdem na terra por serem negros. Tá? Um texto de 1903, reeditado em 1999, que se chama As Almas da Gente Negra. Né? O trabalho de pesquisa do autor desse artigo é sobre a questão de pessoas negras no mercado de trabalho. O início do trabalho em meu projeto de pesquisa para o doutorado teve uma pedra de toque. O que quer dizer isso? Teve um ponto que marcou, né, um marco. Tá? Para o doutorado, teve uma pedra, ó, o uso da memória do autor, da sua própria experiência vivida como fonte para descrever. Então, o que ele pretende fazer? Descrever a experiência de um trabalhador negro que confrontou a discriminação e a desigualdade no ambiente de trabalho em sua carreira na mesma empresa que se pretende tomar para estudo de caso. Então, o que vocês estão entendendo aqui? Ele está... Deixa eu ver como é que eu faço essa marca aqui. Gente, não sei marcar aqui, comentar. Pegar um lápis. Não deu certo. Ah, deu. Bom, meio exagerada essa marca aqui, mas pode ser, né? Então, descrever a experiência de um trabalhador negro que confrontou a discriminação e desigualdade do ambiente de trabalho em sua carreira na mesma empresa que se pretende tomar para estudo de caso. E ele vai usar o quê? As memórias que ele tem, tá? Então, ele vai fazer uma coisa um pouco diferente da que a gente está fazendo. Ah, pronto, assim ficou melhor. Ele vai fazer uma espécie de, eu chamo isso de etnografia retrospectiva, né? Quer dizer, eu não acho que é isso que ele vai fazer. O que ele vai fazer é estudar esse ambiente de trabalho e agregar às entrevistas e todo o trabalho de campo dele também as memórias que ele tem do passado, que ele também trabalhou nesse lugar. Voltar ao que se viveu durante quase uma década era uma forma de recuperar, nos episódios transcorridos, a matéria-prima para mapear como se organizava o trabalho, como teve lugar a inclusão do autor na empresa, quais barreiras lhe foram impostas em suas tentativas de mobilidade na firma, e como as experiências de descobrir tais barreiras, de se sentir discriminado e de tentar superar bloqueios, foram vividas pelo autor. Tá? Elaborar analiticamente sobre a própria experiência passada do pesquisador seria, assim, uma forma de recolher informações sobre a gestão das relações e desigualdades raciais no cotidiano de trabalho da empresa, em outro tempo e lugar, criando, assim, um quadro de contraste com o presente a ser estudado. Nesse sentido, o sujeito da experiência adquiriria agora o estatuto analítico de objeto de observação. Estão entendendo isso, gente? É um pouquinho complicado, né? O que vocês acham? Está dando para pegar? Tá sim, professora.
Tá, né? Então, a ideia é, ele trabalhou numa empresa, né, que ele vai estudar no presente, mas ele vai comparar o que ele enxerga no presente com a experiência que ele teve no passado como ator, né, como objeto de observação. Todavia, vale atentar para o fato de que, nesse caso, há uma longa distância temporal entre o que foi vivido e o registro do que se viveu. Então, ele viveu uma experiência e só foi registrar o que aconteceu com ele depois. A gente pode fazer isso também, né? A gente pode, por exemplo, não sei se vocês já fizeram isso nas disciplinas de educação infantil, por exemplo, né? Lembrar situações que vocês viveram, lembrar, ser capaz de, no presente, a gente pode, por exemplo, descrever como foi o nosso processo de alfabetização, por exemplo, né? A gente lembra de coisas, então a gente pode usar isso como material, qual o método que foi usado, como é que foi, o que que a gente sentiu, qual foi a experiência de estar sendo alfabetizada, né? Todavia, vale atentar para o fato de que, nesse caso, há uma longa distância, sim, já falamos, né? Nestes, a entrada do observador na situação de trabalho se faz pelo fato de ser esta uma situação relevante para o objeto que se pesquisa. Tal característica informa não apenas a maneira como se entra na situação, mas o modo como esta é observada e como os registros são colhidos. Aí, assim, eu vou fazer uma coisa com vocês. Senão acho que vai ficar muito cansativo ficar lendo o texto inteiro, tá? Eu vou saltando para os lugares que eu marquei no meu texto, tá? E aí a gente vai tentando esse pedaço que eu marquei, olha. Na etnografia, pretendo realizar na pesquisa doutoral, a distância temporal é indicativa de uma forma de distanciamento social. Isso aqui é interessante também. Por quê? Porque houve, no caso dele, o que a gente chama na sociologia de mobilidade social. Passaram-se anos, né? E ele se tornou um mestre em sociologia e doutorando em antropologia, parece, né? Então, ele teve uma mobilidade, ele não é mais aquele trabalhador que ele foi. Então, além do tempo, também tem um distanciamento social. No caso presente, a distância temporal testemunha a diferença entre o estatuto que se tinha quando a experiência foi vivida, no caso, a condição de trabalhador subalterno em busca de meios para sobreviver, e o que se passou a ter quando o registro sobre tal experiência foi produzida, no caso, a condição de doutorando em busca de evidências empíricas para sustentar um argumento analítico. Então, a gente vê, né, que ele teve um processo aqui de, olha, eu marco aqui, porque eu achei importante isso aqui, tá? Aí a gente vai marcando o texto, né? Então, ele está comentando que houve uma mudança de posição social, né? Ele não é mais um subalterno em busca de meios para sobreviver, né? Ele agora, a gente não sabe o trabalho dele, mas como doutorando, talvez até, provavelmente, ele tem uma bolsa, né? Ah, ele falou que tinha a bolsa do CNPq, né? Então, ele está numa condição bem diferente, tá? Aí depois eu não registrei mais nada aqui. Não estou dizendo que não tem importância, tá, gente? Mas a gente vai lendo assim. Aqui ele faz duas citações, uma do Lévi-Strauss, que é bem legal. Odeio as viagens e os exploradores. E aqui estou eu, disposto a relatar as minhas expedições. Mas quanto tempo para me decidir? 15 anos passaram desde a data que deixei o Brasil pela última vez. Lévi-Strauss foi um antropólogo francês que viveu no Brasil muitos anos, inclusive trabalhou na USP também como professor, e fez um trabalho com os índios,
E aí o que ele está contando é que ele esperou 15 anos, depois que já tinha saído do Brasil, para contar sobre a experiência que ele tinha tido. Desde a data que deixei o Brasil pela última vez. E durante todos esses anos, muitas vezes acalentei o projeto de começar este livro. De todas as vezes, fui detido por uma espécie de vergonha e de repulsa, pois será mesmo necessário contar minuciosamente quantos pormenores insípidos, tantos acontecimentos insignificantes, né? Então é interessante isso, né? Se alguém pergunta para a gente assim, como é que era quando você era criança? Que importância isso tem, né? Parece que não tem importância nenhuma, mas para um sociólogo pode ter, né? Um antropólogo da infância, alguém que estuda alfabetização pode se interessar como foi, se você é capaz de se lembrar, né? As lembranças do momento que você foi alfabetizada, por exemplo. Aí aqui tá em inglês, eu sublinhei essa parte aqui. Vamos ver o que eu sublinhei. É uma pergunta, né? What can we learn from our own past that will enable us to meet the challenges that lie ahead? Eu entendo que é mais ou menos assim. O que a gente pode aprender da nossa própria experiência passada, se não for possível para a gente encontrar as mudanças, né? Eu acho que é isso que ele está falando aqui, as mudanças que aconteceram nesse tempo, né? Se a gente fizer, por exemplo, um trabalho assim, não sei há quanto tempo vocês estão quanto tempo vocês estão na universidade? Vocês estão nos primeiros períodos, estão mais avançados? Paloma já está mais avançada, né? A Issa também. Eu e Isabel, a gente está no quinto. Sim. Já vai fazer, acho que 2 anos já. 2 anos. Então, se vocês fizessem esse exercício, né, de pensar no seu passado, no começo da Raíssa está no terceiro. Se vocês pensarem, mas já no terceiro mesmo, né? Desde que vocês entraram na universidade, mudou muita coisa, né? Mudou bastante coisa. Então, assim, olhando para trás, a gente vê quanto mudou. Aí aqui ele fala. In a sense, all ethnography is self-ethnography, né? E, de alguma maneira, toda etnografia é uma autoetnografia. Interessante isso aqui, ele defender isso, né? Esse autor, tá? Que já não é mais o Levi-Strauss, né? É o Walter Goldschmidt. Não sei como se fala como é que se pronuncia exatamente. Então, ele já está aí levantando a importância da gente fazer autoetnografia, porque às vezes, né, a gente pensa assim, nossa, a minha vida, que importância pode isso ter para a ciência, sabe? Não tem importância nenhuma, mas repara só, hoje em dia tem um monte de gente, de teóricos, falando sobre estudar na pandemia, né? Mas as pessoas não perguntam para as próprias pessoas que estão estudando, né? Como é que é isso? Como é que a gente se vira? Como é que a gente está se virando com essas modalidades? Eu estava contando para a Paloma que eu estava achando a câmera muito ruim, né? Aí na semana passada eu comprei uma câmera que na verdade era horrível, ficava tudo. Não sei se vocês viram o vídeo, a Paloma viu depois, né? Que ficava tudo assim meio fluido, né? Meio distorcido e tal. Comprei uma câmera baratinha, foi mal roubado, não foi legal. E o som estava muito ruim, meu computador é velho. Aí eu pensei em trocar o computador estava muito caro, estou fazendo obra na casa, não dá para trocar o computador. Aí eu resolvi comprar um microfone, vou mostrar para vocês aqui o microfone que eu comprei, olha. Comprei um microfone bonzão, dividi com meu marido. E a gente descobriu um jeito de usar a câmera do celular, que é muito melhor do que a câmera do computador. Então, assim, tudo isso são experiências bobas, corriqueiras, né? O que a gente faz, como é que a gente se arruma para vir na aula, o que significa parar. A gente começou no final do dia, nesse horário, estava falando com a Paloma estava limpando alguma coisa em casa, eu também estava limpando, que teve obra aqui, né? E aí a gente muda
de personagem. Eu não sei para vocês, mas para mim isso está sendo muito interessante, porque eu estou em casa o tempo inteiro, né? Sou professora, mas eu não sou professora 24 horas por dia, né? Na maior parte do tempo eu não sou professora, né? Então, como é que eu estudo, em que momento eu estudo? Por exemplo, eu comentei com vocês que eu tenho assistido muitas palestras que ficam gravadas de autores e tal, que eu gosto, e eu boto meu celular, agora ganhei até um fone desses sem fio, né? E eu fico lavando louça, fazendo as coisas de casa e ouvindo, estudando, sabe? Aí às vezes eu paro, não entendo bem, volto, estudo de novo. Isso tem muita importância, né, para a sociologia, para a gente saber como é que está havendo, porque, gente, está havendo uma mudança radical agora, né? Normalmente a gente deveria estar juntos nesse momento, numa sala de aula, né? Então, já pensaram que a gente pode estar no meio de uma revolução cultural da maior grandeza, né? Eu me lembro que, não sei qual é o autor, é um antropólogo até, que disse, começa, não vou lembrar o título, não me lembro qual foi o autor, mas a ideia é muito boa. Ah, já sei, não é antropólogo não, foi o Perrenu. Perrenu é um educador francês. Ele falou o seguinte, que a escola ela é tão conservadora, que é a única instituição que mesmo passado muitas décadas, você entra numa escola e você reconhece logo, isso é uma escola, porque tem a mesma estrutura, tem um monte de cadeirinha, tem um quadro que em vez de ser negro vai ser branco, mas estruturalmente é a mesma coisa. Outro dia eu estava lembrando dele falar isso, né? Talvez a gente esteja agora no momento justamente em que essa estrutura está em vias de acabar, talvez, ou mudar muito radicalmente. Eu não sei se a gente vai voltar exatamente como era antes, se vai ficar híbrido, né? Mas o fato é que, nesse momento, as coisas estão muito diferentes, isso é muito diferente do que uma sala de aula. Então, é muito importante a gente fazer o registro disso. Não sei se vocês sabem também, com a pandemia, teve vários movimentos de pessoas, de instituições que estão estudando os sonhos das pessoas. Então, estão colhendo os sonhos que as pessoas estão tendo durante a pandemia, né? O que eu estou propondo é que a gente colha, registre a nossa relação com o estudar durante a pandemia, né? Como é que a gente estuda, como é que a gente muda de personagem de repente. Eu adorei que vocês entraram mais tarde, porque eu estava exausta, vocês acabaram de tomar banho, estava faxinando a cozinha, que teve obra lá, estava tudo empoeirado. Aí dei aquela descansadinha, assim, dei uma relaxada, né? E aí você se arruma um pouquinho, né? Porque eu não vou aparecer aqui com cara de dona de casa, porque agora eu estou ocupando um outro papel. Então, a gente ocupa posições sociais diferentes. Isso é muito interessante também. Como é que a gente faz isso dentro da nossa casa? No mesmo lugar físico, a gente mudar de posição social. Isso é interessante, né, para a gente pensar. Aí aqui eu sublinhei isso aqui, olha, eu uso o que eu chamo de introspecção sociológica sistemática e recordação emocional. Já pensou? Será que a gente seria capaz? Todo mundo é capaz de fazer isso, né? Uma certa introspecção sociológica. Em vez de pensar só nas memórias sobre o ponto de vista psicológico, né? Pensar também sobre o ponto de vista sociológico, com recordação emocional, mas sociologicamente. Por exemplo, eu me lembro das situações de brincadeira na vila onde eu morei, né? Que tem importância sociológica, né? Como é que era? Por exemplo, eu me lembro de uma coisa que sociologicamente é importante, historicamente é importante, porque é uma coisa que, assim, na vida urbana está acabando, né? Eu acho, que era a situação das mães deixarem as crianças soltas na rua, né? E aí era engraçado também a relação que a gente tinha com o tempo. Eu me lembro disso tão bem, que a gente ficava brincando e a gente era criança, não tinha nenhuma memória assim do que era o tempo do relógio, né? E aí, de repente, eu me lembro, eu tenho essa sensação, essa recordação emocional.
do tempo indo ficando escuro, e aí você sabia que você já não podia mais estar na rua, porque já tinha escurecido. Esse era o relógio, né? E se você continuasse na rua, o sinal seguinte era o grito da mãe, né, que chamava as crianças: vem para dentro, hora de jantar, vai tomar banho. Aí todo mundo ouvia aquelas mães assim, né? E tinham as crianças que as mães não ligavam muito e elas ficavam assim mais soltas. E essas crianças tinham uma representação social diferente. Então, tem significados diferentes você ser chamado antes, você ser chamado depois, né? Como é que eram as brincadeiras. Então, é bem legal essa ideia de autoetnografia. Estou falando assim para vocês irem pegando e depois, se vocês gostarem, né, se aprofundarem, relerem o texto. Eu estou querendo fazer isso também porque eu acho que é uma... Opa! Eu acho que é uma maneira da gente abrir um pouco essa caixa preta, que é a caixa preta de estudar, né? Porque as pessoas falam assim para vocês: vocês têm que estudar, têm que ler o texto. Mas como é que é ler o texto? Ler o texto é isso, ó. Você vai lendo, vai marcando, vai pensando, para um pouquinho, aí lê de novo, lê, volta atrás, pode parar bastante tempo numa coisa. Aqui, olha, ele vai dar uma definição etimológica, né? A etimologia da palavra, a origem da palavra. Então, ele diz que vem do grego auto, que significa self, que significa em si mesmo, né? Uma autorreflexão para si mesmo. Etnos significa nação, no sentido de um povo ou grupo de pertencimento. Isso aqui a gente já comentou também no primeiro encontro, né? Como que a cultura ela ajuda a gente a pertencer. Então, você se moldar a um padrão cultural é você fazer parte de um grupo, né? Então, se você está, por exemplo, essa imagem que eu falei para vocês de quando eu era criança, né? Então, você tinha que usar uma sandália havaiana, por exemplo, para fazer parte da brincadeira, um shortinho, tinha uma maneira de falar, tinha algumas regras que você tinha que obedecer, né? Por exemplo, respeitar as crianças mais velhas, né? Eu, no caso, era a criança mais nova, era meio chato isso, mas a gente aprendia que é um grupo, mesmo um grupo cultural de crianças, tem regras, tem uma cultura própria, né? E grafo significa escrever, né? Daí grafia, a forma de construção da escrita, ou seja, fazer um registro escrito das experiências culturais de si mesmo, você como ator cultural, como parte de um grupo cultural, né? No caso da gente, da cultura universitária, né? Sendo eu professora e vocês alunos, né? Aí aqui eu marquei também, olha, isso evidencia que a reflexividade assume um papel muito importante no modelo de investigação autoetnográfica, né? Ou seja, o modelo da investigação autoetnográfica, ele é autorreflexivo por natureza, né? Claro, você tem que lembrar e pensar. Aqui ele fez esses gráficos, eu vou contar para vocês um segredo. Eu, quando vejo essas coisas, eu em geral, salto, assim, não dou, eu acho um pouco bobagem, assim. Orientação metodológica, etnografia, claro, análise, conteúdo, sei lá, não entendo nada disso, acho bobagem, mas talvez vocês, é uma coisa minha, pessoal, acho que fica esse negócio só para ilustrar, sabe? Para ficar bonitinho, não dou muita bola, não. Eu estou mostrando para vocês, gente, como eu leio, hein? Ninguém precisa ler do jeito que eu leio. Eu tentei ler esse texto hoje. E aí, Na verdade, eu estou desde ontem tentando ler. Hoje eu fui ler no ônibus. Uhum. Foi bem, assim, no começo, eu já li essa parte aí também. Achei bem legal, assim, a parte que ele fala, né, que ele descreve. A gente fica, pô, eu falei, nossa, eu quero chegar logo na história. Só que ele permeia, assim, ele passa por um monte de coisa antes de chegar na história dele. Ele tem bastante página. Aí eu fui ficando com certo tédio. Aí, na hora da aula, eu cheguei na parte dele. Aí já deu hora da aula.
Agora, olha só, isso que a Paloma está falando é interessante, porque olha só, se a gente olhar o resumo, ele vai dizer, olha, a proposta desse artigo é apresentar a etnografia enquanto gênero da etnografia e método de pesquisa. Então, na verdade, olha lá, o texto se chama O Método da Autoetnografia na Pesquisa Sociológica, né? Eu até achei que eu também fiquei super curiosa, porque eu falei, gente, eu quero saber alguma coisa dessa etnografia. E ele só faz, mas ele diz que ele vai fazer isso, né? Que ele vai fazer Exato. uma revisão bibliográfica, mas a gente fica com A vontade. fofoca. Falei, nossa, vamos lá pro ponto logo X. Mas Vamos, exatamente o que a senhora falou, ele descreve tudinho, todo o método, tudo, né? Ele bota aí, faz a ilustração. É isso, bem legal. Só que aí eu já queria pular logo para a parte que ele fala lá o que aconteceu. é. Então, vamos lá. E aí, aqui, olha, de outra maneira, o que se destaca nesse método é a importância da narrativa pessoal, e, na verdade, a gente vai lendo, é tudo bem intuitivo, né? Você pensa, autoetnografia, o que você vai fazer? Refletir sobre a sua experiência cultural, né? Descrever a sua experiência, narrar, escrever, né? É meio óbvio, né? Mas é interessante. Aí ele vai citar vários autores. Dito de outra maneira, o que se destaca nesse método é a importância da narrativa pessoal, isso que eu quero que vocês façam, e das experiências dos sujeitos e autores das pesquisas. O fato de pensar o papel político do autor em relação ao tema, a influência desse autor nas escolhas e direcionamentos investigativos e seus possíveis avanços. Pronto. Então, você vê, eu fui saltando muito, também eu fui lendo que nem a Paloma leu, né? Eu achei que tinham trechos aqui que não precisava tanto assim, né? Então, eu estou falando isso para vocês, não estou falando que não é para vocês lerem os textos inteiros, sabe? O ideal é a gente ler o texto inteiro. Mas as condições que a gente tem para ler, elas não são, a gente não tem todo o tempo do mundo para ler todos os textos que mandam a gente ler, nem todos os textos que a gente quer ler. Então, às vezes, eu acho que todo mundo faz isso, um leitor experiente, ele deve fazer isso mesmo. Ele vai fazendo o que a gente chama de leitura transversal, vai tentando pegar o que é mais importante assim e ir passando rápido pelas coisas que não têm muito interesse, né? Descrever e analisar, então, já que a autoetnografia é, assim, um método que pode ser usado na investigação e na escrita, já que tem como proposta descrever, olha só, eu sublinhei, então, qual é a proposta, né? Descrever e analisar sistematicamente a experiência pessoal, a fim de compreender a experiência cultural. Isso aqui eu achei bem importante, né? Então, por que é importante isso aqui? Porque a ideia não é a gente só ficar fazendo diário da gente mesmo, né? Mas é tentar fazer esse link, olha, da experiência pessoal para compreender a experiência cultural, né? Então, qual é o grau de generalidade que a experiência da Andréia, da Paloma, da Raíssa, da Isabel tem para a gente entender esse fenômeno cultural, que é isso que a gente está estudando, em última análise, né? A gente está tentando contribuir para a compreensão do fenômeno cultural aula online, né? Através das nossas experiências, dos nossos relatos de experiências. Eu acho que é importante a gente fazer isso, né? Porque a gente fez as pessoas fizeram algumas pesquisas sobre esse período emergencial, mas as pesquisas foram de que tipo? Pesquisas quantitativas, né? Não sei se vocês participaram da pesquisa que o pessoal do Calme preparou. E a professora Ine também fez uma pesquisa, né? Mas eram pesquisas que tinham formulário com questões para você dizer sim, não, né? Então, aquilo é uma pesquisa quantitativa que gera depois o quê? Gera um monte de dados que são legais, por exemplo, para você saber quantos estudantes têm computador em casa, quantos não têm, quantos trabalham, quantos não trabalham, quantos têm filhos, quantos não têm filho, né? São informações muito importantes que só a pesquisa quantitativa pode trazer para a gente. Mas se a gente associa a pesquisa quantitativa à pesquisa qualitativa,
a gente pode enriquecer muito mais esses dados, falando dessa experiência humana, né? Em particular, eles queriam se concentrar em maneira produzir uma pesquisa que sensibilizasse os leitores para experiências envoltas pelo silêncio, entendido aqui como silêncio acadêmico referente a algumas questões sociais, né? Então, a gente pode dizer que existe um silêncio acadêmico sobre algumas questões sociais, né? Eu, particularmente, acho que existe um silêncio acadêmico sobre a questão das estudantes que são trabalhadoras, mães. Eu acho que, né, hoje em dia a gente está muito ligado nas lutas minoritárias, também são silenciadas, mas menos hoje em dia, né? Eu acho que as mulheres trabalhadoras e tal, elas estão bem... É um tema que não se fala muito. Todavia, se alguns pesquisadores ainda assumem que a pesquisa pode ser feita a partir de uma posição neutra, impessoal e objetiva, outros reconhecem que tal suposição não é mais sustentável, né? Então, assim, uma crítica que se poderia fazer da autoetnografia é dizer assim, mas como é que o cara vai ser pesquisador e objeto de investigação ao mesmo tempo, né? Se ele precisa ser neutro para observar, né? Mas tem autores, que isso também já está bem manjado, né? Que argumentam que não tem como você ser neutro. Na verdade, a gente nunca é neutro. Você não vai numa pesquisa qualquer, né, apagando as suas marcas, assim como você não vai para uma aula apagando sua posição política, né? Daí, assim, a gente ser contra a escola sem partido. Como é que você não vai expressar a sua posição ideológica? Isso é impossível, né? E um pesquisador é a mesma coisa. Aí ele vai citar aqui uns autores que eu achei importante, olha. E outra coisa legal também, quando a gente lê um texto de outra pessoa, é ir pegando assim também os autores que ele cita que a gente acha que podem servir para a gente. Isso é uma coisa que eu faço bastante também, entendeu? A gente conhecer autores através de outro autor, né? Em contraponto a esses que estavam fazendo a crítica, né, e tal, autores como Coffey têm demonstrado que o empreendimento etnográfico é sempre, em algum grau, autoetnográfico, onde o eu do etnógrafo é sempre imbricado no processo de investigação. Já falamos isso, claro, né? Não tem como você fazer uma pesquisa e é interessante isso, né? Porque, por exemplo, a gente falando dessa questão da educação infantil, por exemplo, né? Se você colocar nós três aqui, que estamos aqui, para observar uma sala de educação infantil, cada uma de nós vai observar uma coisa diferente. É impossível ser igual, né? É impossível ser neutro. Cada uma vai observar. Nossa, você viu como a professora ficou nervosa na hora que o menino, sei lá, fez xixi nas calças, por exemplo, né? E a outra, não reparei, não achei que ela ficou nervosa, não achei que ela ficou de boa. Enfim, cada uma vai ter uma impressão pessoal e não tem como evitar isso, né? Em suma, e por múltiplas que sejam as perspectivas que adentram ao tema, talvez se possa condensá-las no entendimento de que a etnografia é um método de pesquisa que... Aí aqui a gente vê que tem o quê? Uma citação, né? Então, é interessante a gente ver que ele está definindo o que é o método autoetnográfico, né? Então, a gente marca, tá? Dá uma marquinha aqui. Eu, por exemplo, gente, o certo, certíssimo mesmo, é a gente fazer fichamento de texto, né? Eu confesso a vocês que eu não tenho tempo de fazer fichamento de texto. Eu vou fichando o texto assim como eu estou falando para vocês. Agora, parar para copiar trechos e dizer que página está, eu não faço isso. Aí, quando eu preciso, eu volto ao texto e acho as coisas segundo as minhas marquinhas. Faço assim umas marquinhas e volto lá.
Então, usa a experiência pessoal de um pesquisador para descrever e criticar as crenças culturais, práticas e experiências, né? Reconhece e valoriza as relações de um pesquisador com os outros sujeitos de pesquisa, ou seja, não prevê essa neutralidade, né? Que o pesquisador não pode se relacionar com seus sujeitos de pesquisa, ao contrário, valoriza que ele tem essas relações, visa uma profunda e cuidadosa autorreflexão, entendida aqui como reflexividade, para citar e interrogar as introspecções entre o pessoal e o político, o sujeito social, o micro e o macro. Paloma, só ficamos nós duas, hein? É, professora, a Isabel até falou que. Ai, a Raíssa voltou. A Isabel Voltou. falou que a internet dela tá muito Tá ruim. muito Aí ela ruim. até falou comigo no chat, no WhatsApp, que caiu, acabou o pacote de dados dela. Uhum. A Raíssa, eu acho que também tá com a internet mais ou menos assim, igual a minha, É, oscilando. Tá. tá caindo toda hora. Não faz mal, gente. Vamos seguindo. Qualquer coisa, Eu continue ia, sozinha e depois vocês pegam, tá? eu ia até falar, quando você estava falando aí do método de estudo, né, que não consegue fazer fichamento, eu tenho o costume de anotar quando eu vou lendo os textos. Por exemplo, se o texto for dividido em tópicos, eu leio um tópico todo e resumo ele da maneira que eu entendi. Aí eu vou separando, e aí se eu precisar voltar para fazer alguma coisa, eu já tenho tudo separado. Muito bom. Resumido, eu não preciso O meu voltar de problema é novo. que eu perco as anotações. Gente, eu tenho que parar com isso, por isso que eu É, guardo tudo no computador. Porque eu mas você, perco onde eu anotei. mas você anota no papel? Sim, aí eu anoto em cadernos, assim, eu tenho 3 cadernos já, nesses, eu acho que é 3 anos de UF, 3 cadernos, aí, nossa, nunca sei onde tá nada. Uhum. Aí eu preferi, achei um jeito que eu coloco no computador em pastinhas, salvo naquele drive, que aí Uhum. fica lá minhas anotações, meus textos, não some mais, porque eu É, fazia assim também, só que eu perdia tudo. pois é, não dá não. Assim, eu procuro ter um caderno só para anotar as coisas. Eu gosto de anotar no caderno também, mas anotar nesses drives é bem melhor, né? Porque aí, especialmente se você consegue acessar por outros dispositivos, né? Você está na rua e pode acessar também, é o ideal mesmo. Eu tenho muita dificuldade com essas coisas de digitar em computador. Em celular eu me dou melhor, mas com computador eu tenho apatia quase, eu não gosto. É Aí mesmo. eu escrevo tudo em folha de ofício e vou Uhum, colocando em pasta, aquelas pastas com divisória. Eu deixo tudo uhum, ali separado, aí eu não me perco. uhum. Cada um vai achando o seu jeito, né? Eu, quando É, comecei a trabalhar com computador, gente, eu achava que eu não ia conseguir de jeito nenhum. Foi a minha monografia que eu fiz. Isso foi no ano de 92, eu acho. O computador estava começando ainda. Eu errava, eu perdia as coisas que eu escrevia, era um desespero total. E eu achava aquilo muito difícil. E hoje em dia eu prefiro escrever no computador do que à mão, praticamente. Incrível. Para algumas coisas eu escrevo à mão, mas eu adoro escrever no computador, porque você pode ir, voltar, é uma coisa de hábito também, né, Raíssa? Aos pouquinhos a gente vai. E não tem jeito, né? Tem que aprender mesmo. aham. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui eu já fui, né? Peraí. Professora, Fala. eu queria comentar sobre a fala da senhora, que a senhora disse das lembranças, né, Uhum, culturais, das brincadeiras. Essa parte, né, por que que todo, a gente sempre pensa, igual eu também, quando era mais nova, eu ficava na rua, ainda peguei essa fase também. E a uhum, gente, né, todo mundo tende a achar que a gente é mais velha, tende a achar que a nossa experiência, a nossa infância é melhor do que das crianças que tá agora, né? Porque assim, uhum. a gente acha. E você pensa assim: ah, não, eu vou levar meu filho na rua, eu vou levar ele na pracinha pra brincar. Mas, né, deixar ele na rua, só que não tem criança nenhuma na rua, É assim, mesmo. ainda que você leve seu filho, até lá tem um horário específico para ter, é bem.
Mas assim, não é igual antigamente, igual a senhora falou. Eu também ficava assim na rua a tarde inteira, a gente só Era bom ia. demais, né? Era muito bom, a gente ficava sujo, né, o dia inteiro, aí tomava aquele banho de noite, Ficava brincava. imundo, ficava imundo, meu Deus do céu. Aí eu me lembro do banho depois, a mãe com aquela escovinha esfregando para sair, e aí tem sempre arranhado, ferida e ardia, né? Sim, e a gente ficava muito suja, era legal, assim, É, brincar, quer dizer, além da gente fazer atividade física, né, porque a gente brincava, fazia também muita coisa de raciocínio lógico, de gangorra, de subir, descer, pique-pega, e a gente cansava, né, e assim, igual meu filho, eu tenho um filho de 6 anos, é bem complicado, assim, você tem que marcar com uma outra mãe para levar o filho dela também, para ele não ficar sozinho, e eu só tenho ele. A gente, assim, as pessoas mais velhas, que eu quero dizer, né, que as pessoas mais velhas têm essa coisa de achar que a sua infância, a sua época é melhor do que a que tá. Entendeu? É uma carga cultural também isso, né? sim. Porque daqui a um tempo, o meu filho, no caso, vai achar que a infância dele É, foi melhor do que a dos filhos dele, no caso. e não deixa de ser um adultocentrismo, né? A gente também, da perspectiva de adulto, lembrar da nossa própria infância como sendo a melhor, né? Então é Exato. isso, assim, né? E é bobo, né, também, porque a brincadeira muda, a brincadeira não é sempre a mesma. Eu escrevi um textinho, depois, se vocês quiserem, me peçam que eu mando para vocês, que está num livro que até foi a Silmara e a Luciana que organizaram, aquele livrinho não sei se vocês chegaram a ver. E aí tem um artigo que eu escrevi sobre o lúdico, sobre as brincadeiras e tal. E aí eu falo isso, eu pego de uma etnografia que eu fiz no morro, numa comunidade, e são pessoas lembrando das suas infâncias, né? Na época eram adolescentes, e é muito interessante porque cada um brincava de um jeito diferente, né? E até na mesma comunidade tinham maneiras diferentes de curtir a infância. Eu me lembro que até tinha um que trabalhava com o pai e também achava maneiro trabalhar na feira, via aquilo como uma brincadeira também, sabe? Então, assim, não existe, né, uma forma de ser criança, uma forma melhor de ser criança. Deixa eu ver aqui o que eu marquei. Tá, 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 tá. Aqui, olha, marquei isso aqui. Vamos ver o que isso aqui tem de legal para a gente. Atenção primordial para a investigação do eu, em primeiro plano, suas memórias e experiências, para as preocupações representacionais durante todas as etapas do processo da pesquisa, interações com os outros, sujeitos investigados e temas de pesquisa, e a representação desses processos em relação aos contextos social e cultural. Isso aqui é importante, tá, gente? A gente não perder de vista para não ficar assim um diário psicológico, né? Qual é a diferença disso para uma experiência meramente psicológica? É a gente pensar nessa representação desses processos sempre em relação aos contextos social e cultural. Então, por mais que a gente não consiga observar durante esses meses, né, outras experiências, eu, por exemplo, não vou conseguir fazer isso. Até poderia, porque meu marido é professor também universitário. Então, posso observar como é que ele faz, né? Como é que ele está fazendo as aulas dele e tal. Mas aqui em casa, por exemplo, é engraçado, como somos os dois, a gente divide esse espaço, né, que virou assim um escritório, que meus filhos já saíram de casa, então peguei um dos quartos e botei aí os livros, tá, para vocês verem e tal. A gente está organizando, que isso foi muito recente para mim também. Que antes os meus livros ficavam no meu quarto. Era o mesmo quarto onde eu dormia e onde estavam os livros, onde estava a minha mesa, ficava assim uma coisa colada na outra, porque era apertado, né? E agora, com a saída dos filhos adultos, mudou muito para mim, né? Eu me lembro dessa minha fase, Paloma, quando meus filhos tinham 6 anos de idade, meu Deus, eu lembro isso, assim, todos os meus textos eu fazia mestrado, depois do doutorado também com os filhos pequenos, os livros, os textos tinham uma porção de marcas de comidinha,
de areia, de terra, sabe, de coisa, de suco, porque eles estava sempre tentando estudar com eles em volta, né? Então hoje eu estou numa condição assim que eu nunca tive na minha vida para estudar, que é esse espaço aqui que vocês estão vendo, né? E aí a gente divide, né? Eu com meu marido. E aí a gente já começou a ver assim que, caramba, tem que fazer já uma planilha de uso do escritório para dar aula, né? Porque quando um está dando aula, o outro não pode dar aula ao mesmo tempo. Então o outro tem que ir para a sala. Então tem uma opção de coisas assim engraçadas que vão acontecendo. Paloma, queria comentar alguma coisa? Não, não, era só isso mesmo. É assim mesmo com os filhos. Tudo sujinho, assim mesmo, desse jeito. Mas é muito legal. Uhum. E aqui, o que eu marquei também? Olha, esse texto, na verdade, ele é bem simples. Eu acho que ele podia ser bem menorzinho, mais enxuto, né? Ele se repete muito. O etnógrafo está completamente imbricado nos fenômenos que ele documenta e também ao fato de que não pode haver uma observação desprendida de uma cena social em que exista um estado de natureza independente da presença do observador, né? Isso é importante também, como nas relações de entrevista que são construídas com os informantes. Vou tentar ir mais rapidinho aqui. Ademais, eu anotei aqui alguma coisa aqui, olha, autoetnografia. A autoetnografia se mostra como abordagem que reconhece e envolve a subjetividade, a emotividade e a perspectiva do pesquisador sobre a investigação. Ô, gente, vocês usam esses marcadores de texto? Vocês estão fazendo leitura digital ou alguém imprime ainda coisa para ler? Então, eu leio pelo celular mesmo, mas eu não marco, não. Eu vou só anotando mesmo, no papel. Nossa, eu não sei ler sem anotar. Não consigo. Vocês estão vendo, né? Eu sou viciada em anotar. Eu tenho que anotar o tempo inteiro, senão eu não consigo entender as coisas. Eu também não tenho hábito de marcar muito, não. Eu acho, até agora, né, vocês fazendo essa pergunta, peguei me pensando como é que eu faço. Eu acho que na maioria das vezes, como os professores pedem resumo, Uhum, aí eu leio e já coloco aqui as partes que me chamaram a atenção, mas que eu julguei mais importante nesse resumo. Aí eu uhum. acho que aí fica a anotação lá para mim. É. Oi, Luciana, bem-vinda. Chegou da Acabou de live. acabar, vem direto. E aí, foi legal? Ai, gente, foi incrível. Foi incrível, foi muito boa. Passa pra gente no grupo. Depois eu te passo. Ela é especialista em prevenção com adolescentes, sabe? Uhum. Muita bagagem, foi bem interessante. Obrigada, tá, professora? Nada. Então, a gente está falando aqui como é que a gente lê texto, estamos lendo juntas. Na verdade, eu estou seguindo a leitura que eu fiz, anotando coisas e falando, né? Mas então, uma coisa que eu para mim, você sabe o que acontece comigo? Eu preciso marcar o texto. Para mim, o texto é um pouco como se fosse um território, sabe? Um espaço geográfico. E eu preciso marcar os lugares para me localizar. Aí eu vejo ele assim, eu sou capaz. Vocês estão vendo agora, eu estou dando aula para vocês desse texto, eu estou apresentando esse texto a partir das minhas marcas, que eu estou olhando aqui no tablet, né? Estou refazendo as marcas que eu fiz aqui. Então eu vou pulando, vou encontrando, sabe? Assim, tipo, aqui tem um ponto de interesse, como se fosse sabe esses mapas turísticos que você vai marcando assim os pontos de interesse turístico? Eu faço isso com texto. Tem mapa mental também, né? Eu vou fazendo isso, porque eu não tenho tempo para pegar e escrever e fazer um resumo, assim. E mesmo se eu tivesse que fazer um resumo, eu faria a partir dessas marcas iniciais. Eu acho que ajuda bastante. Então, aqui, olha, a ideia de que essa dimensão do pesquisador em relação ao tema é útil, né,
a partir do fator transformativo quando observamos o aspecto político e cultural. Então, assim, como isso pode ser útil, né? Como pode ter utilidade a gente falar da nossa própria experiência, né? Então, a gente está falando agora, a Luciana está acabando de vir de uma live, né, sobre prevenção a drogas, onde ela, eu não vi essa que você acabou de fazer, mas já vi outras suas, né, que estão na internet, já me mandou, eu vi. E o que você faz é o quê? Que é uma coisa muito útil, né? Tem utilidade porque você pega a sua experiência pessoal e expõe, né, autorreflexivamente como foi essa vida sua, e isso tem uma utilidade e tem um aspecto político e cultural, porque não é você é um exemplar de um grupo, né? De um É, grupo de pessoas que já teve problema com álcool. na verdade, essa live de hoje eu conduzi, né? Eu entrevistei essa pesquisadora, que ela é formada pela USP, e ela ajuda em programas do Ministério da Saúde e tudo mais. Então, assim, eu fiz algumas perguntas para ela, foi um bate-papo, né? Aí, muitas coisas que ela foi falando de resultados de pesquisa, eu fui me identificando muito. Assim, foi uma live bem descontraída, sabe? Uhum. Aí, porque assim, ela vai dando dados científicos e aí vou reconhecendo lá atrás como faltou algumas coisas na prevenção familiar, na prevenção da escola, sabe? Uhum. Acaba sendo bem interessante juntar esses dados científicos com a vivência. Com a experiência pessoal, né? Então, Ela tem mais de 80 artigos publicados, professora, depois eu vou te passar. Que legal. Muito boa. Então, não deixa de ser uma autoetnografia, né? Também. Mas esse não é um método de trabalho isento de críticas, né? Quais são as críticas? Então, tem essa autora aqui que diz o quê? Nós não recebemos salários generosos para ficarmos sentados em nossos escritórios escrevendo de forma obsessiva sobre nós mesmos. Caramba, né? Ela acha uma bobagem isso. O que mais que ela diz aqui? Olha, nós não somos interessantes o suficiente para ser um objeto de sociologia. Eu acho que a gente é muito interessante, vocês não acham, não? Eu acho que qualquer pessoa, o que vocês acham disso? Vocês não acham que a vida da gente, de qualquer pessoa, é interessante para a sociologia? Eu acho. Não é? Eu também acho. Só queria ter tempo para fazer. Igual, né, muita gente fala, nossa, minha vida dava um livro. Se todo mundo tivesse essa coisa de conseguir fazer um livro, a gente ia conhecer várias histórias bem legais. Sim, com certeza. Mas aí vamos, assim, a gente vai fazer um livro, mas a gente pode fazer um artigozinho, né? Pode fazer alguma coisa. Olha aqui. Professora, eu te mandei uma pergunta foi relacionada a esse texto. Porque esse texto eu amei. E ele abriu a minha mente. Por que acontece? Eu me interessei em fazer pedagogia, assim, o interesse principal, né? Mas acaba que eu tô aprendendo outras coisas, né? A gente vai aprendendo um monte de coisa. Mas, assim, quando eu escolhi pedagogia, foi por ter esse projeto onde eu contava minha experiência pessoal em escola. E o que eu pensei? Se eu me tornar uma cientista da educação, eu vou ter uma base maior e vou ser mais respeitada nas instituições. Entendeu? E aí, o que acontece? A minha dúvida que eu te passei, eu não sei se a senhora viu, acho que não. Não vi. É possível fazer um TCC etnográfico? Tipo assim, narrar a minha história e, tipo assim, ir colocando, vamos supor, a questão da prevenção, assim, vamos supor que o título seja, tipo assim, prevenção ao alcoolismo, né? Aí questão de educação formal, educação não formal, por exemplo. É possível ir colocando, tipo assim, narrando e mostrando fatos, por exemplo, na questão da dependência química, existem fatores protetivos e fatores de risco. Quando eu leio os fatores protetivos e fatores de risco, os fatores de risco, eu acho que são 10 ou 12. Eu tinha 8, pelo menos 8. É possível, tipo assim, colocar o dado científico
do dado de risco e aí contar uma passagem empírica, né, uma passagem pessoal. É possível isso num TCC? Claro, Porque, cara, deu na minha mente que eu pensei assim, mas não fica muito egóico, não, professora, escrever sobre si? Olha só, essa autora, Delamont, né, ela faz essa crítica, né? Ela diz, nós não recebemos salários para ficarmos sentados em nosso escritório escrevendo de forma obsessiva sobre nós mesmos, né? Então, ela seria contra, né? A gente não é tão interessante. Eu fico pensando isso, que é uma coisa meio egóica, né? Sim, mas olha só, esse O autor do texto, exato, que eu ia falar, fez isso, né? Ele fez justamente isso. E, assim, ao mesmo tempo, é muito interessante a gente saber também, por outro lado, imagina, tem várias pesquisas sociológicas que falam sobre a discriminação racial, por exemplo, né? E muitas vezes é escrito por pessoas brancas que nunca sofreram discriminação racial. Então, você vê um trabalho sobre discriminação racial escrito por alguém que sofreu na pele, literalmente, a discriminação racial, né? E ele pode falar dessa experiência que ele teve na pele, em primeira mão, é muito legal, né? Tem um valor muito grande isso. É claro que você vai ter que tomar cuidados, e eu acho que é isso que a gente já está vendo no texto, né? A gente tentar buscar, olha aqui, olha, buscar generalizações com graus universais de verdade sobre determinados fenômenos sociais. Conclusões dessa ordem tornam-se praticamente insustentáveis se unicamente baseadas em evidências de tipo autoetnográfico. Isso é uma crítica também. Então, você não pode pegar o seu caso pessoal e generalizar e dizer que isso acontece para todo mundo, né? Então, isso é importante. A gente pegar a autoetnografia é uma experiência pessoal, mas ela precisa, a gente viu num trechinho anterior aí que a gente já passou no texto, a gente tem que entender que essa pesquisa, para não ficar uma espécie de diário pessoal, né, a gente tem que tentar fazer um link, fazer um diálogo entre a nossa experiência pessoal e a situação social, cultural mais ampla, né? Isso é importante fazer, senão fica assim, uma coisa super. Professora, você acha então que dá samba Claro que dá. TCC, tipo a questão da cultura do álcool, da falta de educação sobre esse assunto? Você acha que dá samba, professora? Completamente. Com certeza. Gente, vou pensar, hein, professora, porque já abriu bem minha mente, assim, eu já pensava em escrever alguma coisa sobre isso. Apesar de que a faculdade acabou abrindo minha mente para um outro assunto, a Rosilda abriu minha mente para uma outra linha que eu posso falar na minha monografia, mas assim, eu acho que eu poderia seguir o porquê que eu fui, né, na pedagogia, né? Eu tinha interesse de escrever sobre essa questão de prevenção escola, no ambiente escolar, ou até agora. E depois pode ser um trabalho, com certeza seria um trabalho útil para você na sua própria trajetória política, né? Porque você tem uma militância política contra a dependência ao alcoolismo, não é isso? Então, porque assim, eu não sou contra o álcool, né? Tem quando eu falo assim, tem pessoas que não me conheciam antes, até acham que é um discurso moralista, que não é. Porque assim, quem me conhece antes e vê eu falando agora, porque, gente, assim, era muito ruim, era muito feio no sentido assim, eu quase morri, entendeu? Então, tipo assim, na minha utopia, eu gostaria que ninguém passasse por isso, entendeu? Mas... Ai, perdi o fio da meada. Então, eu não sou contra o álcool. Assim, o que eu gostaria como pedagoga, como cientista da educação no futuro, era colaborar na questão do retardo do início, porque isso as evidências científicas mostram que quanto antes a pessoa inicia o uso, mais propensa ela tem a dependência, entendeu? Então, assim, eu tinha vontade de fazer uma monografia sobre isso.
Aí agora a senhora falou que pode usar a parte etnográfica, eu acho Claro que fosse interessante. agora eu li, desculpa não ter te respondido. Você até falou, eu não assisti eu te o áudio, mandei. porque eu estava numa aula e não pude ouvir o áudio, mas eu li o que você escreveu. Você perguntou, disse que estava vendo associações, né, proximidades entre o método da história eu fiz oral essa pergunta. e a etnografia. Exatamente, com certeza, são muito próximos, sim. Só que A história oral e a etnografia é bem parecida, né? a história oral, ela é um método ligado à história, né? Então, assim, o objetivo da história oral é sempre pegar as coisas desde uma perspectiva histórica, né? É uma ideia, assim, dentro da coisa da história cultural, né? Você pega pessoas que participam de algum movimento histórico e aí você entende, por exemplo, tem um poema, não sei se a Rosida passou para vocês isso, é um poema tão bonito do Bertolt Brecht, que diz assim, quem construiu Tebas, né? Então se fala sempre dos reis e tal, mas nunca se fala do operário que estava lá quebrando pedra, construindo e tal, né? Acho que se a gente pegar, depois eu tento achar isso para vocês. Eu joguei aqui, quem construiu Tebas, a das 7 portas. Isso. Depois eu vou ler. Isso. Lê aí pra gente, acho que é pertinente, assim, porque a gente está falando. Peraí. Deixa eu botar de novo. Fala de novo a frase, professora. Quem construiu Tebas? Bertolt Brecht. Quem construiu Tebas? Peraí. Eu não sei se eu achei o... É um poema? Achei. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra e a Babilônia várias vezes destruída. Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Lima Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros, na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Aí só tem só esse pedaço nesse link que eu achei. Sim, mas aí a gente é isso, né? A história oral, o objetivo da história oral é conhecer a participação dessas pessoas invisíveis, né? Ou invisibilizadas na história, que fazem parte da história, né? Quando a gente pensa, sei lá, numa revolução, quando você pensa isso no golpe de 64, por exemplo, né? Ou, enfim, quem é que estava por ali? Tinha alguém no trânsito, na hora que acontece, né? Que acontece uma coisa qualquer, né? Tem as pessoas pequenas que estão nas ruas, né? Que fazem coisas. Então, assim, eu estou falando porque o convite dessa disciplina é a gente pensar um fenômeno cultural e social e histórico também, que é o ensino à distância durante a pandemia, né? Mas a gente tentar enxergar esse fenômeno não numa perspectiva histórica, mas numa perspectiva cultural, que aí já é a pegada da antropologia, né? Então a gente está interessado. Na verdade, a história cultural ela está muito próxima da antropologia, são duas áreas muito próximas, por isso que você reconheceu muito bem a semelhança entre o estudo da história oral e a etnografia, né, que é você pegar os relatos. E aqui a gente vai tentar fazer uma autoetnografia, né, que seria uma auto-história oral, por exemplo, né? Olha, por meio do uso de cadernos de campo, entrevistas, conversações, fotografias, gravações e da memória do eu, que essa transformação ganha força e substancialidade. Olha aí, você vai ter que fazer na sua monografia o quê? A memória do eu. Você vai fazer um caderno de campo ao contrário, né? Retrospectivo. Você vai lembrar o que aconteceu com você desde onde você está agora, exatamente o que esse autor fez. Exatamente. É o fato que o método qualitativo envolve uma interpretação.
Então, isso aqui também é super importante. Então, gente, não tem neutralidade, né? A gente vai estar sempre interpretando, interpretação é sempre, tem sempre, é sempre dependente do lugar, da posição que a gente ocupa naquele lugar. Chamar o povo de gato. Ei, gata, isso aí, gata, aquilo. Eu tinha muito essa. Ai, desculpa, professora. Nada, tudo bem. Voltou aqui o negócio aqui. Olha aqui, todas elas são capazes de descrever a rotina, os momentos problemáticos e os sentimentos da vida dos indivíduos. Opa, ficou muito mal rabiscado isso aqui. Momentos problemáticos e sentidos da vida dos indivíduos, tá? Aqui eu achei esse termo interessante também, que ela usa uma comunidade interpretativa, né? Olha, cada pesquisador fala de dentro de uma comunidade interpretativa. Então, a Luciana falando sobre prevenção às drogas, tendo sofrido dependência, né? Você fala de uma comunidade interpretativa, né? De alguém que viveu isso e que saiu disso. É diferente de alguém que viveu disso e continua nisso, por exemplo, né? Então, além de você, tem outras pessoas, você faz parte de uma cultura particular, que são as pessoas que saíram, né, conseguiram escapar da dependência. Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei. Aqui, olha. Por trás desses processos está sempre presente a biografia pessoal. Então, qualquer coisa que você estude, vai estar sempre por trás a biografia pessoal do pesquisador, que fala de uma perspectiva particular de classe, gênero, raça, sexo, cultura e comunidade étnica, né? Então, assim, eu tenho dito assim, tem muita gente falando sobre ensino à distância, né? Mas ensino à distância para quem? Para criança é uma coisa, para criança pobre é outra coisa, para criança rica é outra coisa, para adolescente é outra coisa, né? Para estudante universitário é outra coisa, para estudante universitário rico é outra coisa, para estudante universitário que é mãe, tem filho, não sei o que, é outro negócio, que trabalha, que não trabalha, né? Então, é importante a gente generalizar, a sociologia faz isso, quando ela faz a pesquisa, quando ela traz números, né? É bacana a gente ter essa perspectiva também, mas essa perspectiva do subjetiva, ela é muito importante também. Então, não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, a gente conjuga as coisas, né? Então, aqui ele falou da potencialidade da etnografia, né, cara a cara, com a técnica da entrevista. Entrevista que é importante, no caso, vocês não vão fazer entrevista, podem até fazer também, né, mas também chama a atenção do aspecto ético, relacional da pesquisa etnográfica. Esse texto, se você quiser fazer isso mesmo, Lu, esse texto aí vai ser seu referencial teórico de primeira linha, né? Os aspectos éticos, né? Aqui, olha, os autoetnográficos normalmente não os consideram como sujeitos impessoais, apenas para serem utilizados como dados, quando você entrevista outra pessoa, né? Você vai querer saber como elas se sentem, sobre o que está sendo escrito a respeito delas. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma etnografia nesse sentido, né, se eu quiser incluir meu marido, por exemplo, na pesquisa, né, eu vou querer saber como é que ele se sente. Eu não vou só perguntar para ele quantas horas você trabalha. Você prepara suas aulas? Não prepara suas aulas? E pronto, não quero mais saber nada dele, né? Ao contrário, a gente vai... Sabe que eu acho que eu posso iluminar aqui? Não, melhor não mexer em nada, não.
Então, o respeito pelas pessoas, mas isso assim, em qualquer pesquisa a gente tem que ter, né? Deixa eu ver aqui. Outra coisa importante, proteger. Tá, se eu resolver fazer isso, eu tô numa sinuca de bico, porque eu vou querer te convidar para ser minha orientadora e tem Tibau, gente. Tibau é meu amigo, ele vai ficar com ciúme, gente. Vai, faz vai. Faz Co-orientação é orientação. possível? Pode ser com orientação também. Olha, então proteger a privacidade, se você for falar de outras pessoas, né, trocar os nomes para não, tá? São técnicas que a gente faz. Por fim, quanto à confiabilidade, generalização e validade, muitos dos estudos da etnografia reconhecem a importância da contingência. Ela vai dizer que aí vai falar um pouco da contingência aqui, olha. Para os autoetnográficos, a validade significa, isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui tem a ver também com aquele autor, com Gertz, olha. Para os etnógrafos, a validade significa que um trabalho busca verossimilhança. Vocês se lembram desse termo que a gente estuda estudando literatura no ensino médio? Que é um toque de parecer ser verdade, não precisa ser verdade. Né? Por exemplo, a ficção, quando eu digo assim, e aí o monstro subiu pela escada e caiu na chaminé, e ele tinha um rabo verde enorme, por exemplo. Todo mundo sabe que não existe um bicho com um rabo enorme verde, que tem, enfim, né? Mas isso, de alguma forma, precisa ser verossimilhante, né? Esse exemplo não foi bom que eu dei, não. Deixa eu ver se eu dou um melhor. Por exemplo, você vai contar uma história... digamos, uma história de... Imagina que você quer fazer uma história em quadrinhos sobre pessoas com dependência, né? Aí você conta uma história de uma pessoa que bebia muito, 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 e aí, de repente, ela encontrou uma outra e, na mesma hora, ela parou de beber. Isso não parece verdadeiro, porque não é assim que acontece, né? Então, não cola, sabe? Como na novela, às vezes acontece, aí a empregada casa com o patrão e tem umas coisas assim, você fala, gente, tá. Aí o cara sai voando, consegue pular de um muro para o outro, mas assim, isso não se parece com o verdadeiro, né? Então, a verossimilhança é isso. Então, o que você tem que fazer é procurar evocar nos leitores a sensação de que a experiência descrita é realista. Luciana, fecha o microfone, por favor, está dando muito ruído. Para os etnógrafos, a validade significa que um trabalho busca verossimilhança, procura evocar nos leitores a sensação de que a experiência descrita é realista, crível. O que é crível? Acreditável e possível, demonstrando que a história é coerente e que conecta leitores e escritores. Isso aqui é um aspecto muito interessante da etnografia. A etnografia, de alguma forma, ela se assemelha muito com a literatura, né? De alguma forma. Uma boa etnografia é um texto bem escrito. Desse modo, os leitores fornecem um tipo de validação. Se ela fica boa de ser lida, ela é válida, tá? Aqui eu queria falar um pouquinho da descrição densa. Isso aqui é um conceito que a gente pode falar mais adiante, a gente vai voltando a ele, né? É um conceito do Gertz, que ele não cita aqui, achei engraçado, mas é um conceito do Gertz, que consiste no seguinte, de você descrever minuciosamente, né? Por exemplo, se a gente quiser descrever um dia na vida de um estudante universitário durante a pandemia, eu gostaria que vocês tentassem fazer isso, por exemplo, a gente podia tentar fazer isso para a semana que vem. Eu já tinha falado na semana passada, mas eu não fiz o meu dever de casa. E acho que vocês também não fizeram, mas vamos tentar para a semana que vem fazer isso, pegar um dia
E a gente, o negócio é a gente parar para fazer, né? Sei lá, parar no final do dia e escrever, por exemplo, comecei a ler o texto e tive que parar para atender meu filho, aí tive que parar para atender minha mãe, aí depois tive que resolver não sei o quê, aí a vizinha ligou. Quantas vezes a gente é interrompido? Como é que a gente se sente, por exemplo, frustrado de chegar no final do dia e não conseguir ler nada? Ou, ao contrário, a gente tem um dia produtivo, conseguiu se organizar bem, né? Então, assim, a gente tentar fazer essa descrição densa, trazendo as emoções também, das sensações, das coisas que a gente está descrevendo, tá? Aqui ele vai dizer, olha, as prioridades da etnografia são, né? A experiência pessoal, isso aqui a gente já falou, né? Apresentar os processos de tomada de sentido, usar e demonstrar a reflexibilidade, já falamos disso, ele está se repetindo. Né? Sim, já falamos. Aqui, de acordo com esses autores, existem 4 razões fundamentais para realizar uma etnografia. Olha aí, Luciana, vê se é o seu caso. Realizar uma crítica mais contundente, fazer contribuições ou estender a pesquisa e teoria existente, abraçar a vulnerabilidade como uma maneira de compreender as emoções e melhorar a vida social, interromper tabus, quebrar silêncios e recuperar vozes perdidas e desconsideradas, tornar a pesquisa acessível a diversos públicos. Olha, isso a gente tem bastante razão para fazer, né? Isso aqui eu acho importante também, né? Você falar do eu, uma coisa que a Luciana estava perguntando, né? Tem que ser essencial para o argumento e não apenas um floreio decorativo. Não uma exposição do seu próprio bem. Né? Você não vai se expor só para contar vantagem, por exemplo, né? Mas tem que ter essa ética aí. As autoetnografias... Opa! As autoetnografias muitas vezes começam com entradas de diários, narrativas, poesia, blogs ou outras formas de escrita pessoal em que os autores exploram as suas experiências com o objetivo de compreendê-las. Olha aí, você pode fazer completamente essa pesquisa, Luciana. Aqui, olha, a voz em primeira pessoa, então a gente vai falar sempre eu, né? Também, que é uma coisa que às vezes não é permitida na ciência, né? Mas na autoetnografia isso é bem-vindo. E aí depois, eu não marquei muita coisa, aí depois ele começa a falar da experiência dele, que é super interessante. Tá bom. Né? Quando a pessoa opta por escrever um artigo, um TCC autoetnográfico, tem que fazer uma introdução explicando o que é etnografia ou já está subentendido entre os cientistas? Como é que se dá isso? Não, tem que fazer. Qualquer tem que fazer uma introdução. Tem. No TCC você vai ter um capítulo... porque ainda estou crua, tá, professora? Eu estou no 4º período ainda. Você vai ter um capítulo metodológico, né? Onde você vai dizer qual é a metodologia, porque você pode abordar o mesmo tema sobre várias metodologias, né? Pode fazer uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa, história oral, etnografia, autoetnografia, né? Observação participante. Então, vocês vão fazer uma observação participante de vocês mesmos, né? Essa é a ideia, de nós mesmos, que eu quero participar também. Então, no caso, a gente vai fazer aqui sobre essa situação de pandemia, tá? E eu não quero me alongar muito, não, senão vai ser... Então, assim, aí para quem não leu o texto, né, leia, porque é interessante, ele fala como é que ele foi discriminado, né, no começo, que achavam que ele, por ser negro, só podia trabalhar carregando coisas, né? Eu acho que vai ser bem legal essa autoetnografia, tá?
bizarro, né? A situação dele aqui, a gente vê como o racismo é forte, é presente mesmo, né? Então, para ele trabalhar E depois ele fala da gordofobia também, né? Depois, quando ele já sobe na empresa, e ele comenta de como ele, já como gerente, contrata uma pessoa gorda para ser caixa da loja. E aí o supervisor dele contesta, diz que é um absurdo e tal. Mas, enfim, é bem legal, né? A experiência dele aqui que ele conta, dá uma palhinha, mas o que interessa para a gente mesmo, a gente já viu, né? E aí aqui, olha só, o texto fica todo marcadinho, fichado, se a gente quiser voltar a ele, ou a partir dessas marcas, a gente pode fazer um fichamento, né? Facilmente pegando as ideias principais, os tópicos principais dele, e pronto, está lido o texto, tá? Agora, semana que vem, gente, vai ser um dia importante, porque a gente vai começar a pegar o texto da Thalita, o TCC da Thalita. Então, é legal também para vocês verem como é que se organiza um TCC. Aí você vai tirar essas dúvidas também, Luciano Paloma, não sei se já tá escrevendo, e Isabel, né? A gente está começando. Pegamos o TCC1 esse período. Que bom. E o seu vai ser sobre o quê, Paloma? Eu estou em dúvida ainda, mas eu estou achando que eu vou falar de gestão, porque a área que eu estou fazendo agora, né? Atualmente, eu estou trabalhando na parte de gestão escolar. Uhum. Aí eu até falei com a Clarissa, né? Que ela é dessa área. Sim, sim. Mas ainda não sei muito bem, mas tem que definir um tema, né? Agora no começo. Tem que definir. Então tá ótimo, porque aí vocês vão já fazendo o primeiro TCC, o TCC1, você vai ter a oportunidade de ler um TCC e ver como é que ele se organiza, né? Como é que ele se organiza em capítulos, como é que desenvolve. Esse TCC, gente, ele é um TCC muito grande, muito extenso. Eu até fiquei um pouco preocupada de pegar ele por causa disso, porque não é um padrão, sabe? Ele se estendeu um pouquinho demais, né? Porque, enfim, característica da Thalita, quis fazer uma coisa longa, ela estava no meu grupo de pesquisa. Esse TCC fez parte de um grupo de pesquisa que a gente tinha sobre... depende, não tem tamanho, assim, não pensa em tamanho, sabe? O tamanho não é documento para TCC, como se diz. O importante é ter efeito, é funcionar, né? Só curiosidade, olha, tem bons TCCs de 20 e poucas páginas, eu já li bons TCCs honestos, que funciona como TCC, né? Esse é o mínimo, assim, né? Que eu já li que funciona. E tem TCCs, o TCC da Thalita, acho que tem 80 e tantas páginas, né? Mas absolutamente precisa ter esse tamanho, né? Tamanho não é documento, sabe? Ele precisa, inclusive, normalmente eu gosto mais dos enxutos, né? Eu acho que os TCCs... Eu fiz uma apresentação sobre TCC, não sei se vocês assistiram. Está no canal tá no meu canal e tem um link para o canal da pedagogia do IEA. Então, para vocês terem uma ideia. E aí, acho que vai ser uma experiência legal, a gente ler junto o TCC, né? Esse vídeo, inclusive, acho que a Luciana colocou na nossa reunião de TCC, porque a gente pediu a coordenação para fazer uma reunião, porque a gente não sabia, porque tem lá a matéria TCC1, de 8 às 10. Aí a gente falou, com quem a gente fala, né? A minha turma estava bem perdida. Aí a Vivi e a Isabel, elas recorreram à direção, aí a Luísa, aí eu acho que, se eu não me engano, a Luciana direcionou esse vídeo. Ela falou, eu lembrei agora, ela falou desse vídeo que a senhora explica muito bem o que é o TCC e tudo, inclusive eu tenho até que ver, né? Oi? Não, tô falando que agora eu me lembrei que eu tenho que assistir, porque já é a segunda pessoa que fala, então deve estar bem explicadinho lá. Legal, legal. E aí, assim, eu acho que a melhor coisa mesmo é ler um TCC, né? Ler um TCC é uma experiência maravilhosa. Então, a gente faz isso. Semana que vem vocês já estão com o TCC, né? Que eu já mandei para vocês. E aí vocês podem ler já a primeira parte, o primeiro capítulo.
tá? Que é a construção do objeto de pesquisa dela, que é uma coisa que a gente vai fazendo aqui. Então, essa disciplina vai ser uma disciplina muito prática, né? Vai ser uma mini pesquisazinha que a gente vai fazer e vai seguir a mesma metodologia, mais ou menos, né? Porque na verdade, a gente vai seguir a metodologia desse autor, do Silvio Mateus, né? A gente vai copiar a metodologia dele, tá? A gente vai fazer uma autoetnografia, fazer relato, começar a pegar um caderninho e anotar coisas, sabe? Pega um caderninho velho que tem em casa, assim, finalzinho de caderninho, e tenta ir anotando. Eu vou fazer isso também. Eu estou falando que vou fazer isso, não fiz ainda, mas eu vou fazer. Começar a anotar como é que é, né, o meu dia, quanto de tempo que eu dedico às funções da universidade, né? Por exemplo, as reuniões de departamento, reuniões de colegiado de curso, eu estou sempre fazendo outra coisa ao mesmo tempo, sempre. Eu tenho muita coisa que fazer em casa. Então, sempre. Aí eu faço coisas assim, tipo isso, cozinhar, às vezes limpar a casa, às vezes costurar, remendar alguma coisa, consertar alguma coisa, sabe? Dar comida para gato, e eu vou fazendo junto. E eu tô achando ótimo, para falar a verdade, tô achando muito bom, porque eu consigo fazer muito mais coisa no meu dia. Tá funcionando bem, assim. Eu sou super caseira também, não sinto assim muita falta de sair de casa, não. E acho também menos cansativo por não ter o deslocamento, né? Eu ficava muito cansada de me deslocar na cidade. Bom, ir para Angra, então, cansadíssima. Dormir fora de casa, né? E, enfim, essa coisa de condução, não sei, vocês todas estão trabalhando, Luciana não está trabalhando, Paloma está trabalhando, Paloma? Fora de Eu casa? tô, professora, tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Tô trabalhando sim, inclusive lá na Verome. Trabalho ali no Senai. Uhum, Aí no começo da pandemia não ia nem um dia na semana, eu trabalhava home office. Aí depois eu comecei a ir 2 vezes e agora eu tô indo todos os dias, porque tá voltando, né? uhum. Aí é bem cansativo, porque como é escola também, quando eu tô lá, não dá nem pra ler texto, nem ver aula, nem nada, é só quando eu chego mesmo. Uhum. E quando você estava no home office, você conseguia fazer mais coisa, né? Conseguia fazer tudo, porque, igual a senhora falou, é flexível, né? Enquanto você faz uma coisa, você consegue fazer as coisas de casa, não pesa tanto e você não precisa se deslocar. Porque de onde eu moro para Verona é 1h30. O ônibus é horrível aqui, entendeu? Aí é bem ruim mesmo, cansa muito, acho mais o deslocamento mesmo. Sim, cansa muito. Nossa, eu me lembro depois quando eu saía, quando eu ficava lá na Tartaruga, quando acabava as aulas ali no IEAR, de noite, às 10 horas da noite, ainda ia ali para a rodoviária para pegar um ônibus. Nossa Senhora, chegava na Tartaruga morta. Aí no dia seguinte voltar, é cansativo, né? Então, enfim, tem prós e tem contras, né? Então vamos tentar falar sobre essas coisas, tá bom, gente? A gente se vê então na semana que vem. Vocês querem marcar já 7h30? Vocês acham melhor mais tarde? Bom, o meu trabalho eu estou sem trabalho remunerado desde novembro, né? E o meu trabalho voluntário é bem flexível. Então, assim, a hora que a senhora, que a maioria preferir. Tá. A gente vai falando isso pelo WhatsApp, né? Se vocês quiserem mudar, eu acho que essa semana talvez as pessoas tenham pensado que talvez não tivesse, tá? Mas enfim, eu tô deixando assim mesmo, tá, gente? Se vocês não tiverem disponibilidade para estar na aula, não tem problema nenhum, porque não tem presença, eu já expliquei isso, né? Ninguém precisa dizer, desculpa, porque eu não estou à aula. Se quiser falar, tudo bem, mas não é obrigado, tá? Não precisa fazer nada disso, não, porque eu entendo que é difícil mesmo. E aí, de toda forma, eu pretendo fazer isso, sempre com quem tiver, se tiver uma pessoa só, a gente trabalha, né? A gente trabalha, tira dúvida, conversa, lê o texto juntos, né? Se não tiver conseguido ler antes, também a gente lê na hora, tá bom? Então, Show de bola, então. então A gente vai se falando pelo Zap.
Tá bom, beijão para vocês. Obrigada, Pavão. Beijo. Obrigada. Boa semana. Bom Tchau, descanso. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau.